Quando você ouve a palavra renda fixa, o que a grande maioria dos brasileiros imagina é que é muito simples investir na renda fixa. Vou colocar meu dinheiro no Tesouro Direto, eu vou ter uma rentabilidade ali tranquila. Garantido, eu não vou ter risco. E se o governo tiver algum problema, ele só vai imprimir dinheiro e vai me pagar. A mesma coisa é no LCI, no CDB, no LCA. Tudo aí envolve a renda fixa e, cara, assim, é tranquilo de investir. Se eu vou colocar meu dinheiro lá, o fundo garantidor de crédito me garante esse dinheiro. Mas eu vou te mostrar hoje que você não sabe investir na renda fixa. E digo mais, a grande maioria dos brasileiros não faz ideia de como investir na renda fixa. Porque muita gente aí coloca seu dinheiro no porquinho, no cofrinho, mas deixa muito dinheiro na mesa. Porque quando você olha para a rentabilidade da renda fixa nos últimos 17 anos, ela superou o Ibovespa. Porque quando você olha para a rentabilidade da renda fixa nos últimos 17 anos, o que acontece? Ela superou a renda variável. Pasme você, está assustado agora, mas é verdade, a renda fixa ela superou a renda variável nos últimos 17 anos. E isso não é uma coisa que eu estou dizendo. Se você procurar na internet, você vai ver muitas matérias que falam sobre isso. Mas o que eu quero te trazer aqui nesse gráfico é o seguinte: quando eu olho para a renda fixa nos últimos 5 anos, você vai ver aqui, só 5 anos eu estou fazendo cálculo aqui, olha. Ela superou o índice Bovespa. Eu estou comparando com o que aqui? Estou comparando o índice Bovespa, que mede as ações, renda variável. Não é o melhor índice, mas é o que nós temos hoje. E eu coloco aqui a taxa Selic, que ela equipara com a renda fixa, né? Então, a Selic, ela reflete os títulos de renda fixa também. Então, quando eu olho aqui no histórico, no gráfico, aqui, em um momento específico, o Ibovespa ganhou, mas em sua grande maioria, ele perdeu. Ah, Alessandro, você está colocando o Ibovespa. O Ibovespa é um índice de trader. Sim, é um índice de trader, mas assim, quando eu olho para a grande maioria dos investidores brasileiros, quase ninguém sabe investir. Eu posso arriscar que 90% dos brasileiros que investem hoje na Bolsa não tem ideia em quais empresas de fato eles estão investindo. O simples fato de quando você busca qualquer dica no YouTube ou qualquer outro lugar sobre qual a ação do ano, o que eu tenho que comprar em 2026, o que eu tenho que comprar em 2027, qual a tendência do mercado, mostra um sinal claramente que você não sabe o que está fazendo. Então, quando você para pensar, de fato, essa analogia aqui que eu estou trazendo, ela faz sentido. E quando você olha a renda fixa na média nos últimos anos, ela, sim, nos últimos 10 anos, pode-se dizer, ela teve uma rentabilidade aí média de 7,5%. Quando eu olho nesse gráfico aqui da Selic, eu consigo ver que, de fato, a Selic ela sempre está nas alturas. Olha aqui, em 99, quem é dessa época aqui sorriu bastante com o título de renda fixa, né? 39,5%. Mas se você olhar aqui nos períodos aqui de 2003, ela sempre esteve muito alta. Teve um período que ela ficou baixa aqui, lá em 2020, né? Então, lá na pandemia, ficou a 2%, mas em suma, em sua grande maioria, você vê que a Selic ela está sempre alta, ela nunca está no patamar muito baixo. Então por isso que as pessoas têm a tendência a ganhar muito dinheiro quando a renda fixa está alta, está nas alturas, porque de fato ela tem uma rentabilidade estupenda. O Brasil em si é o país do rentismo, é um país onde a grande maioria das pessoas que investe coloca na renda fixa. Mas existe um erro que a grande maioria dos investidores comete, e com certeza você comete. Eu já cometi esse erro, perdi muito dinheiro, deixei muito dinheiro na renda fixa, na mesa, porque eu não entendia um detalhe simples, que é o significado de pós-fixado e pré-fixado. E não só o significado, mas em que momento eu invisto nesses títulos. E eu vou te mostrar em duas formas aqui simples para você compreender de uma vez por todas, e você, a partir de agora, vai começar a ganhar muito dinheiro na renda fixa, porque você vai saber. Eu te digo uma coisa, isso aqui, cara, é conteúdo que, se você se beneficiar de alguma forma com esse conteúdo, o que eu vou pedir para você? Se inscreve no canal, clica no botão gostei e compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque as pessoas elas precisam de alguma forma saber que elas estão perdendo dinheiro na renda fixa, que não é só escolher a caixinha ou porquinho ou qualquer outro tipo de cofrinho da vida. Tem alguns detalhes ali que eu vou te mostrar agora. Ó, vamos lá, exemplo simples aqui, ó. LCI, pré e uma LCA pós. Quando você compra um título pré, ele automaticamente está dizendo, ele vai ficar pré-fixado, ele vai, até o final do vencimento do título, ele vai exatamente com a taxa que você contratou. Ou seja, se você contratou com a taxa de 12,5%, esse título ele vai te entregar essa taxa até o final dele, mesmo se você tiver com ele comprado por 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Mas a LCI pós,
ela é atrelada ao CDI. Sendo assim, o CDI ele tem uma volatilidade porque ele reflete na Selic. Ele reflete aqui no que está na Selic. De uma forma bem simplificada, pessoal, para vocês terem uma ideia. A Selic, ela sofre alteração conforme o IPCA ele sobe ou ele desce. Essa é a marcação no dia a dia. Qual que é o pulo do gato aqui? Quando eu compro uma LCA pós-fixada, quando a taxa de juros está alta e tem uma tendência de baixar, como agora, vamos dar um exemplo. Eu compro uma LCI aqui com 90% do CDI. Uma LCA. 90% do CDI. O que acontece? Quando a taxa de juros está baixando, esse meu valor, ou seja, a minha rentabilidade, ela vai descer. Por quê? Ela está atrelada à Selic, mesmo comprando aqui. Entendeu? E o oposto acontece também quando eu compro uma LCA com a taxa de juros subindo. Ou seja, quando você está lá no início do governo XPTO, a taxa de juros começou a subir, você comprou uma LCA a, sei lá, 86%, 85% do CDI, conforme a taxa de juros vai subindo, ou seja, a Selic vai subindo, ela está, sei lá, em 10, eu compro ela com 10%, 10 pontos percentual. E a Selic vai subindo para 11, 12 e assim por diante, o teu título aqui, ele vai começar a se valorizar, a rentabilidade dele. Rentabilidade ela sobe, porque ela está acompanhando a taxa Selic. Moral da história é: qual o momento certo de eu comprar uma LCI, um LCA? Sempre quando a taxa de juros estiver alta, você compra um pré-fixado. Quando ela está no limite agora, nesse exato momento, procura um pré-fixado aí com 12%, 13%. Tem bastante títulos aí no mercado. Por que eu não vou dar preferência no pós-fixado? Porque eu tenho uma tendência agora de a taxa de juros o quê? Ela cair. Taxa de juros cair. Conforme ela for caindo, o que acontece? A minha rentabilidade ela também vai cair. Então, por isso é importante você sempre ter esse manuseio aí do momento certo. Uma dica simples é: taxa de juros está baixa? Dá preferência aos títulos pós-fixados. Taxa de juros está alta? Dá preferência a um título pré-fixado. Quando você compra aqui, na baixa, um pós, o CDI dele geralmente é maior. Ele vai te dar uns 140% do CDI, 150% e assim por diante. Aí a taxa de juros começa a subir, o que acontece? Você começa a receber mais, porque ela está atrelada à Selic. A mesma coisa aqui no pré-fixado. Quando a taxa de juros está alta, se você compra ela no momento que ela está alta aqui, você compra um título a 12, 13, quando a taxa de juros cai, esse valor aqui é fixo. Todo mundo está perdendo, entre aspas, dinheiro ali, você está o quê? Você está ganhando dinheiro. Entendeu? Então, é simples, é muito simples dessa forma. E eu vou te mostrar agora de uma forma muito mais didática para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer uma simulação simples para vocês entenderem de fato uma premissa, digamos que, um pouco conservadora. Para falar a verdade, é muito conservadora. Porque eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos. Mas as premissas para a gente trazer esses dados aqui para valor presente do que pode acontecer no futuro, vai ajudar a gente a entender o cenário de corte de taxa de juros e como esses títulos eles se comportam no momento que você compra um título pré-fixado na alta e no momento que você compra um título pós-fixado na alta com a taxa de juros caindo. Essa simulação é simples, mas você pode fazer tanto para cima como para baixo ali, o corte da taxa de juros,
que vai ser a mesma coisa, os resultados vão variar, mas a metodologia é a mesma, tá? Então, as premissas que eu vou trazer aqui, as primeiras preliminar, o que é que acontece? Um valor de R$1.000, cara, um valor que todo mundo consegue aplicar de uma forma simples, e é um valor que eu já fiz uma simulação comigo mesmo, nas minhas carteiras de ativo, e, consequentemente, eu já perdi, não é que eu perdi, mas eu deixei de ganhar dinheiro lá na frente por conta disso. O que acontece aqui? As taxas de títulos hoje que eu vou selecionar de um pré-fixado é em 12,5% ao ano e uma pós-fixada de 87% do CDI, tá? Para ter um contexto melhor, lembrando que as LCI e LCA elas são isentas de IR, então esse valor que vai aparecer aqui para você é um valor líquido que vai estar na tua conta. E claro, os cortes aqui da Selic, de forma alternada até dezembro de 2026, por um ano na verdade, eu coloquei de 0,25 a 0,50. Por quê? É um corte de juros conservador e é uma coisa que não vai extrapolar. Enfim, é uma coisa que eu estou trazendo aqui o mais conservador possível para não trazer uma esperança vã de rendimento altíssimo, tá? Então vamos lá. Quando eu olho num cenário de 365 dias, ou seja, um ano, o que acontece aqui? Uma LCI pré-fixada em 12,5% ao ano, o valor ao final de um ano, você vai receber R$1.125, ou seja, um ganho aí de R$125. Lembrando que é isenta de imposto de renda, esse valor é líquido, tá? Então, para você ter uma ideia. Já uma LCA pós-fixada com 87% do CDI, ao final dela eu terei R$1.119,60, um ganho aí de R$119,60. Você viu que já teve uma diferença, né? Em um ano, com a taxa de juros cortando, teve essa diferença aqui na questão do título pré-fixado e pós-fixado. A diferença foi pouca? Foi pouca, mas conforme você vai colocando o montante que você aplica, se você aplica, sei lá, R$10.000, R$50.000, R$100.000, essa diferença é muito grande, tá? Então, a diferença aqui no final, ou seja, a LCI ela é muito melhor porque ela é uma pré-fixada, eu deixei o título ali travado, a minha taxa de juros, eu consegui ter uma rentabilidade aí no valor de R$5,40, ou seja, o retorno sobre a LCA pós-fixada, tá? Agora, um cenário de 2 anos é a mesma metodologia, a mesma forma. O que acontece? Nesse cenário, eu tenho um ganho ali de R$265, ou seja, eu investi 1.000, em 2 anos eu terei R$1.265,63 líquido no teu bolso. Volto a dizer novamente, LCI e LCA são isentas de imposto de renda. Agora, num cenário onde eu olho aqui a LCA pós-fixada, você vê que ela já, mesmo acompanhando ali, ela começa a ter uma perda no valor da rentabilidade. Ou seja, eu cheguei aqui no final de 2 anos com R$1.240,60, com um ganho aí de R$240,60. Uma diferença no final de R$25. Você vê que a diferença aqui ela quadruplicou, quase quadruplicou do valor de um ano para 2. E como eu te falei, conforme o valor do montante, a tendência é ser muito maior esse valor, tá? Agora, olhando para um cenário de 3 anos, que é uma média aí que todos os investidores colocam aí a sua LCI e LCA, vocês vão conseguir ver a diferença aqui que é, cara, é gritante. Começa a ficar gritante de fato. Em 3 anos, eu tenho aí um valor de R$1.423,83, um ganho de R$423,83. Quando eu olho para um pós-fixado, você vê que ela, olha como ela está perdendo a rentabilidade. Entendeu? Então, é muito importante você seguir esse conceito do que eu falei lá quando eu estava escrevendo, mostrando para você. A pós-fixada sempre dê preferência quando a taxa de juros está baixa. E a pré-fixada sempre dê preferência quando ela está na taxa de juros alta. Porque você vai ter uma rentabilidade fixa ali e quando a taxa de juros começar a cair, você ganha muito dinheiro com a renda fixa. E assim você consegue ver aqui que no final, o retorno em 3 anos, a diferença foi de R$48. Como eu te falei, é uma diferença pouca, porque o valor de fato do investimento é pouco. Mas quando eu coloco uma magnitude maior, a tendência é ser muito maior esse ganho de capital no final do dia. Mas para você ter uma ideia aqui de qual que é o real de tudo isso, qual que é a real, Alessandro, de tudo isso, é que não importa se você está investindo ou agora num Tesouro Selic, se você está investindo num cofrinho, se você está investindo no porquinho, ou qualquer outro título aí de renda fixa. Se você não sabe os conceitos básicos aqui que eu te mostrei, você vai perder dinheiro, você vai deixar de ganhar muito dinheiro. Eu digo isso por uma experiência própria. Eu tive essa dificuldade, eu estou trazendo aqui para você de uma forma muito mais simples. E assim, se esse conteúdo ele te ajudou, agregou no teu conhecimento, cara, com certeza
vale um like, vale uma inscrição no canal e também vale o compartilhamento. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. As pessoas precisam conhecer de fato, as pessoas elas precisam conhecer esse tipo de conteúdo porque vai ajudar muito aí na sua vida como investidor. Eu não tive essa oportunidade lá atrás de ter um canal onde me explicasse exatamente esses detalhes, esses pequenos gaps que fazem uma diferença muito grande na tua rentabilidade no longo prazo. Eu vou ficando por aqui, eu te desejo bons investimentos, aplica todo esse conteúdo no teu momento de quando você estiver investindo, que eu tenho certeza que você vai ter um ganho absurdo, principalmente no ganho de capital, como na tua rentabilidade. Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.